Será que 40 anos de carreira cabem num currículo? Ou será que as lições mais importantes são aquelas que simplesmente não dá para colocar no papel? Vamos mergulhar na jornada de um líder que nos mostra como um diagnóstico pode redefinir não só a vida, mas o verdadeiro significado do trabalho. A gente para pensar, são os títulos que a gente acumula, os projetos que a gente entrega, ou será que o valor de verdade está em outra coisa, algo mais profundo, que só se revela naqueles momentos de maior dificuldade, quando tudo que a gente construiu é colocado à prova? Para a gente entender de verdade a carreira do José Roberto Oliveira, o famoso Zé do Hasop, o melhor ponto de partida não é o currículo dele não, é ouvir quem esteve do lado dele. Porque eles descrevem uma resiliência e uma empatia que, olha, vão muito além de qualquer cálculo de engenharia. Mas, antes de chegar nessa lição de vida, a gente precisa entender a base de tudo, a lição técnica. A história toda começa aqui, com um conhecimento sólido, uma expertise construída ao longo de 4 décadas em algumas das indústrias mais desafiadoras e, vamos ser sinceros, perigosas do mundo. Pensa no que isso significa. Mais de 40 anos em setores onde um pequeno erro pode ter consequências gigantescas. Nesses lugares, segurança e precisão não são só metas, sabe? São a base de tudo. Uma responsabilidade diária com milhares de vidas. O trabalho dele levou ele para a linha de frente de indústrias que movem o nosso país, do papel à energia. Cada uma com seus próprios desafios operacionais super complexos e aquela pressão constante por resultados. Ele se tornou um dos maiores especialistas em HAZOP, que basicamente é uma metodologia super rigorosa para investigar um sistema, tipo uma planta industrial, e identificar os possíveis riscos antes que eles aconteçam. A habilidade dele era tão reconhecida que rendeu até apelido Zé do HAZOP. Essa capacidade técnica incrível de encontrar soluções era a marca registrada dele. Mas, como a gente vai ver, isso era só metade da história. A outra metade é o que realmente fazia diferença. E é aqui que a história fica fascinante, porque os maiores riscos em qualquer indústria não estão só nas máquinas ou nos processos, muitas vezes estão nas pessoas. E a capacidade de liderar esse elemento humano é o que define os verdadeiros mestres. A gente está falando de projetos gigantescos, ambientes de altíssima pressão que exigiam não apenas conhecimento de engenharia, mas uma capacidade enorme de alinhar equipes, inspirar confiança e, principalmente, de gerenciar conflitos. E é nas palavras dos colegas que a gente vê essa outra habilidade em ação. Eles pintam o retrato de um líder que não apenas comanda, mas que capacita, que ouve e que consegue extrair o melhor da sua equipe. E aqui está o ponto crucial. O verdadeiro sucesso dele não estava só em identificar o problema técnico na planta. Estava em navegar com maestria os desafios humanos ao redor. Uma lição forjada em décadas de experiência, claro, mas aprofundada por uma batalha pessoal que mudaria tudo. E isso aqui ilustra perfeitamente os 2 pilares da carreira dele. De um lado, a profunda expertise técnica, do outro, a liderança humana. 2 forças que ele sempre soube que eram importantes, mas cujo equilíbrio perfeito ele só entenderia de verdade mais tarde. Então, o que acontece quando esses 2 pilares, a expertise técnica e uma liderança forjada na resiliência, se juntam para olhar para o futuro? Acontece inovação com propósito. A carreira dele foi uma constante evolução, desde o seu primeiro estudo HAZOP em 1989, passando por se tornar uma referência certificada na América Latina, ele nunca parou de aprender. E então, em 2022, depois de enfrentar sua maior batalha pessoal, ele deu o passo mais ousado: fundar uma empresa para revolucionar o seu próprio campo. O objetivo da Aisin era ambicioso: usar a inteligência artificial para tornar as análises críticas de segurança mais rápidas, eficientes e, acima de tudo, mais robustas. Era uma forma de escalar seu conhecimento para proteger ainda mais vidas. E, mais uma vez, o salto técnico foi inseparável da sua capacidade de liderar. Ele não apenas dominou a IA, mas inspirou sua equipe a abraçar essa mudança, mostrando que a tecnologia mais avançada só tem valor real quando serve a um propósito humano. Isso nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante de todas: qual é o verdadeiro impacto de uma carreira como essa? Depois que os projetos terminam e as tecnologias evoluem, o que é que realmente fica? Analisando todas as recomendações, um tema ressoa mais forte que todos os outros. Seu legado não está apenas no que ele construiu, mas em quem ele ajudou a construir, nas pessoas que ele capacitou e inspirou ao longo do caminho.
Essa é a essência da verdadeira influência. O conhecimento que não é guardado, mas compartilhado. A sabedoria que se multiplica a cada pessoa que a recebe. Então, ao olharmos para essa jornada de 40 anos, transformada pela diversidade e fortalecida pelo propósito, qual é a grande lição que podemos levar para as nossas próprias carreiras? É esta ideia poderosa de que excelência técnica e empatia humana não são forças opostas que precisam ser equilibradas. Elas são, na verdade, duas partes da mesma força, uma única e imparável, capaz de criar não apenas soluções, mas também um legado. No final, essa é a pergunta que fica para cada um de nós. Além dos cargos e dos projetos, quando tudo for dito e feito, qual será a única palavra que vai definir a marca que deixamos no mundo?